Os esforços diplomáticos para alcançar uma trégua na faixa de Gaza se intensificaram no fim de semana. Inclusive, tem novidade para a gente analisar aqui no Conexão. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema importante é o Igor Lucena, que é economista e também especialista em relações internacionais. Igor, boa tarde para você. É um assunto que o mundo acompanha com atenção, visando inclusive realmente a questão humanitária na faixa de Gaza, né? Exatamente, Kelly. Não apenas a questão humanitária, mas envolve também a segurança do mundo, quando a gente fala de um escalamento de situação que vimos com o Irã nas últimas semanas e principalmente os efeitos econômicos que isso podem ocorrer. Entretanto, pelo menos nas últimas horas, a gente está tendo boas notícias. O secretário americano Antony Blinken, secretário de Estado, chegou ao Oriente Médio com reuniões com a Arábia Saudita, com membros também do governo do Catar e do Egito. São bastante pragmática. Ele disse que a bola agora de um novo acordo está com o Hamas e é um acordo bastante aberto e bastante claro quando a gente fala em libertação de reféns dos dois lados. Isso porque um cessar-fogo de 40 dias foi colocado na mesa com a possibilidade de Israel libertar mais de milhares de prisioneiros palestinos que estão em prisões israelenses. Por outro lado, o Hamas teria que imediatamente libertar todos os prisioneiros que foram capturados nos atentados que vimos em Israel e que começou nessa situação fatídica. Esse seria o primeiro ponto, mas claro, isso não resolveria a situação, Kelly. Um outro ponto fundamental que está sendo debatido seria como seria a organização política da faixa de Gaza e a reconstrução. Sabemos hoje que a situação é basicamente um cenário devastador, não há capacidade daqueles milhões de habitantes de sobreviverem da maneira que estão. Então, o que nós estamos assistindo hoje, nas próximas horas, vai ser uma espécie de tentativa, e talvez a mais importante tentativa. Isso porque os americanos e europeus colocaram na mesa duas situações bem importantes. A primeira, que a gente recebeu informações na última hora, basicamente, é que a Arábia Saudita estaria pronta para reconhecer Israel quase que imediatamente. Mohammed bin Salman concordou basicamente com os termos colocados de trégua na região, e isso enfraqueceria demais o Irã e colocaria Israel como uma aliança com a principal potência sunita da região. Por outro lado, vários países europeus estariam dispostos a reconhecer o Estado da Palestina. Isso colocaria Israel e a Palestina em um outro patamar e daria mais direitos e uma capacidade de autogoverno dentro da região. O grande questionamento, e aí é onde Israel entra, é que a gente não sabe ainda qual seria o posicionamento de Israel em relação ao Hamas. A ideia é que o Hamas continuaria fora da política e que talvez a administração viria para uma espécie de liderança da autoridade palestina. Mas, obviamente, Israel ainda continua com a ideia de exterminar totalmente os líderes do Hamas, que estão hoje no Egito negociando com autoridades do Catar. Então, na prática, Kelly, nós estamos de fato assistindo talvez a melhor chance e a chance com maior mão de todos os lados para encerrar esse conflito, pelo menos pelos próximos 40 dias. E durante esse tempo, talvez conseguirmos finalmente criar um movimento de paz na região, por mais complexo que esteja. Entretanto, a participação da Arábia Saudita e do Catar e dos Estados Unidos estão sendo fundamentais para, de fato, a gente ver alguma coisa acontecendo e toda essa crise humanitária chegar ao fim. Pois é, inclusive, né, Igor, os terroristas do Hamas divulgaram no fim de semana um vídeo que mostra 2 reféns vivos. Olha só. O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos de Israel identificou os 2 homens como Omri Miran, de 47 anos, e Kate Siegel, de 64, sequestrados durante o ataque dos milicianos islamitas ao sul de Israel em 7 de outubro.
Miran diz que está no cativeiro há 202 dias e que a situação é desagradável, difícil e que são muitas bombas, o que indicaria que a gravação é recente, já que a guerra completou 200 dias na última terça-feira. Ele também pediu que os israelenses continuem protestando, enquanto Siegel apelou para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que chegue a um acordo pela libertação de todos os raptados. O fórum afirmou que a divulgação do vídeo deveria motivar o governo israelense a incrementar os esforços para libertar todos os reféns antes do dia da independência, em 14 de maio. O Hamas sequestrou cerca de 250 pessoas no ataque de outubro, das quais aproximadamente 100 foram libertadas durante uma trégua no fim de novembro. Israel estima que 129 reféns permaneçam no território palestino, incluindo 34 que morreram durante o cativeiro. O movimento islamista já havia divulgado um vídeo na quarta-feira que mostra o refém Hersh Goldberg Polin, de 23 anos. Ele aparece com uma mão amputada e critica o governo israelense. Os reféns parecem falar sobre coação. É dramático, né? Agora, Igor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o momento em que o Hamas faz esse tipo de divulgação. Seria um sinal de estar aberto a alguma negociação, uma vez que hoje todo mundo está esperando realmente qual vai ser a resposta do Hamas para um cessar-fogo, para uma trégua, para um fim da guerra? A gente está aqui aguardando, mas tem um outro lado também. Seria uma carta na manga, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar disso, tratando de reféns, para mostrar para Israel que tem refém vivo, então muito cuidado na operação que Israel promete fazer em Rafah, lá ao sul de Gaza? Kelly, a operação de Rafah, ela é talvez a operação mais forte, mais radical, lembrando que a gente tem aproximadamente 2 milhões de pessoas que estão localizadas naquela região, próximo ao Egito. E seria, sim, talvez um dos maiores combates que nós iríamos assistir. Por outro lado, os líderes militares israelenses já disseram que a libertação dos reféns é mais importante do que a operação militar em Rafah. Ou seja, isso significa, na prática, que eles estão dispostos a negociar. Então, há uma pressão muito grande, não só dos Estados Unidos, mas internamente dentro da sociedade israelense para a libertação o mais rápido possível desses reféns. Esse é um ponto que acho que desde o começo do conflito é o primordial. Por outro lado, o Hamas está sendo pressionado por 2 motivos. O primeiro, eles não têm mais uma capacidade grande de combater as forças israelenses dentro da faixa de Gaza. Isso significa que os seus próprios combatentes estão morrendo diariamente. O segundo é que estão sendo pressionados até mesmo pelos seus apoiadores para a libertação em massa de famílias palestinas que estão presos nas prisões israelenses. Então, existem pressões ocorrendo dos dois lados. Por isso, talvez a gente esteja assistindo, de fato, uma negociação. As últimas informações do Oriente Médio também são, Kelly, de que o Hamas não teria grandes objeções a esse acordo que foi colocado na mesa, talvez apenas um ou outro posicionamento, mas a gente sabe que essas informações ainda são muito distantes, tudo isso passa pelo Egito e também pelo Catar, mas até mesmo os Qatari, que têm ajudado como meios de negociação, sentem a pressão não só da Arábia Saudita, mas também depois do que nós assistimos com o Irã e a possibilidade real de que o conflito se torne regional, há um risco, ou haveria um risco, de que essas nações que estão intermediando se tornassem vítimas de ataques dos dois lados. Então, começa aí uma pressão muito maior para os dois lados para chegarem a um cessar-fogo. E é isso que esperamos nas próximas horas. Igor, inclusive a Arábia Saudita fez um alerta para as consequências econômicas, né? Inclusive, hoje, fazendo mais um alerta, essa declaração foi dada, inclusive, durante a abertura de uma reunião especial do Fórum Econômico Mundial. Agora, a gente lembra o seguinte, né, que a Arábia Saudita, ontem no Blinken aí, a Arábia Saudita, ela
ajudou Israel, inclusive, a se defender com relação ao Irã. Acho que você tocou num ponto importante, quando houve realmente aquele apoio americano, do Reino Unido, mas a Arábia Saudita também ali, não oficialmente, mas defendeu, ajudou ali com relação ao espaço aéreo, inclusive. Acho que é uma ação de união visando realmente se proteger do Irã, né? Exatamente, Kelly. Eu acho que talvez seja até histórico assistirmos árabes sunitas defendendo Israel. A Arábia Saudita, ao tomar essa atitude, mostra que tem interesse em normalizar as relações com Israel e, ao mesmo tempo, receber uma ajuda não só militar dos Estados Unidos, que também foi prometido, mas até mesmo de Israel. Um dos objetivos claros da Arábia Saudita é criar uma espécie de domo de ferro nas suas principais cidades, ou seja, que Riad, sua capital, e todos os outros locais importantes para os sauditas estejam protegidos de ataques iranianos. Então, apesar da diferença religiosa e muitas vezes política, os dois têm um inimigo comum, que é o governo iraniano, a visão xiita e radical. Ao mesmo tempo, o governo da Jordânia, que também tem interesses na região, não quer ver uma quantidade radical de deslocamento de pessoas e refugiados da Cisjordânia e da Palestina, em toda a região da Palestina, correndo para dentro do seu território. Então, os países árabes mais moderados e principalmente aliados dos Estados Unidos entendem que a melhor maneira de encontrar paz, ou pelo menos um cessar-fogo, é encontrar um caminho de normalização com Israel. E, obviamente, isso também é um objetivo de Israel. Se Israel tiver como aliados as principais potências, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita e a Jordânia, isso vai fazer com que a influência do Irã esteja diminuída e, a partir daí, você começa a ter um avanço econômico de inteligência entre esses países, tornando os planos iranianos muito mais difíceis de se tornarem uma realidade. Então, na prática, o que pode surgir desse conflito, dessa crise, pode ser, sim, uma visão muito mais positiva no final do ano para o Oriente Médio. É tudo isso que nós, de fato, esperamos que ocorra. Mas, obviamente, essa reunião especial do Fórum Econômico Mundial também serviu de alerta para os outros países da região e para o mundo, de que não só o petróleo seria afetado por um conflito regional, mas os transportes marítimos e a capacidade produtiva de vários países também seria impactada no setor de gás e de combustíveis. Sim. E isso, sim, colocaria o mundo em uma pressão internacional. E isso tudo é o que, basicamente, as potências, como China e até mesmo a Rússia, não querem nesse momento. Com certeza. Vamos ver o que vai sair da reunião de cúpula e também qual será a resposta do Hamas, né? A gente sempre fica aqui torcendo pela paz. Igor, muito obrigada pela sua análise. É sempre bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima. Até.